304.
capítulo 13, versículo 1. Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Está escrito: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Zacarias estava profetizando sobre a morte de Jesus, que uma vez seria uma fonte aberta para purificar aqueles que estão impuros, que estão no pecado. E Zacarias, ao profetizar, estava encorajando os remanescentes de Israel, que tinha terminado o tempo e o Messias não viera imediatamente. Então, como Zacarias, naquela época, ele encorajou o seu povo, falando que Jesus ia voltar e a fonte ia ser aberta. Hoje eu tenho uma palavra para essa geração de encorajamento, que a fonte já está aberta. É a fonte que vai purificar de todo o pecado. Aquele que aceita Jesus como único suficiente Salvador, ele purifica, ele quebra os grilhões de pecado, ele te liberta dessa prisão. Aquele que está ferido, aquele que está triste, Deus dá ânimo, Deus dá força. O Deus é o Deus, aleluia, que é a fonte aberta, e a fonte já está aberta para nós hoje. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Cumprimente a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Além de contemplar você,
após, eu não me lembro também dessa nova oportunidade. Só os irmãos do Pai do Senhor. Semana passada eu recebi uma bênção, que foi de um concurso que eu fiz há quase 2 anos atrás. Segunda-feira eu recebi a notícia que eu tinha sido chamado para uma das vagas. E Deus mais uma vez ouviu minhas orações e eu sou eternamente grato. Para não ficar só as minhas palavras, eu queria ler Salmo 37, de número 3 ao 5. Confie no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleitai-te também no Senhor, e Ele te concederá e desejará o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Agradeço pela oportunidade. Salmos, número 9, versículo 9 e 10. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Eu sou grata a Deus. Ano passado eu concluí minha faculdade, depois de 4 anos, de muita luta. E eu quero agradecer a Deus, porque assim como eu pedi, Ele não me desamparou em nenhum momento. No ano passado, de janeiro para fevereiro, eu fui até a casa do pastor para que ele viesse orar por mim, junto com a irmã Gercília, porque eu estava preocupada, porque eu já estava no meu último ano de faculdade e ainda não trabalhava na minha área. E assim eu pedi para o pastor me ajudar em oração, porque eu estava com medo, com receio de sair do meu antigo serviço, porque aquele lugar também um dia foi resposta de oração. E eu estava com medo de fazer algo de errado, precipitar, e pedir oração, juntamente com a minha mãe também. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus abriu uma porta de emprego para mim em Adamantina. Já faz 1 ano que eu estou trabalhando lá. E foi coisa de 1 semana, eu fiz a entrevista, fui chamada, já comecei a trabalhar. E Deus é fiel. Nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar lá, Deus abriu outra porta de emprego aqui em Flórida. Isso não foi a primeira vez que aconteceu isso. E eu fiquei mais uma vez confusa, porque eu não sabia se eu ficava lá, se eu ficava aqui. E eu fiz um propósito com Deus e pedi para que Deus me desse um sinal, mas dessa vez eu fui específica, porque muitas das vezes eu pedia um sinal a Deus e às vezes Deus dava e aí eu não pedia certo, específico, e uma vez o pastor pregou que a gente tem que pedir específico para Deus. E foi assim, eu orei a Deus, pedi que se fosse da vontade dele que eu trabalhasse em Flórida, que fosse um determinado salário, se fosse em Adamantina, a mesma coisa. E eu orei com o intuito de que, querendo aqui em Flórida, eu ficava perto da minha mãe. E eu pedi oração para que minha mãe me ajudasse também em oração, e acho que minha mãe também pedindo para que fosse aqui. Mas Deus queria que Deus fizesse a vontade do Senhor, e o Senhor permitiu para que eu trabalhasse em Flórida, em Adamantina, e a minha patroa me chamou e propôs exatamente o valor que eu pedi a Deus. Nem um centavo a menos, nem um centavo a mais, e eu agradeci a Deus, porque Ele é fiel, como diz aqui no versículo, os que te buscam nunca desamparaste os que buscam. E eu sempre, até fui na casa do pastor e falei para minha mãe, eu estou até com vergonha, porque é a segunda vez que eu venho aqui pedindo para que ele ore por conta de serviço, mas que eu tinha muito medo de me precipitar e tomar alguma decisão errada. Mas aqui eu estou dando graças a Deus, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja do Senhor. Amém. Mas eu peço um pouco de paciência comigo. Ontem eu vou constatando que eu peguei bem, então não estou no meu simples, mas eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com toda a igreja. Para comigo em Salmos 139. Salmo 139, 23.
esse sol. Certo, 39, né? Salmo 139, 23 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esta palavra que eu gostaria de falar com os irmãos, repetir um pouco, meu desejo é que você venha crescer um pouco mais o Senhor com ela. Meus amados irmãos, hoje não é culto de Santa Ceia, mas na Santa Ceia nós lemos uma passagem bem conhecida em 1 Coríntios, capítulo 11, e lá no versículo 28 diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Paulo ali nos instrui, isto é, nos ensina que nós devemos nos auto-examinar, nós devemos nos conhecer. Na verdade é diferente. Para que com esse autoexame nós precisamos saber quem nós somos de verdade. Quem eu sou? Quem você é? Você sabe quem você é realmente, de verdade? Pesquisando um pouco mais a fundo, vi que existem 3 imagens o qual são colocadas sobre cada pessoa. A primeira imagem é aquilo que as pessoas acham que você é. E nesse sentido existem 2 extremos: as pessoas que amam, gostam de você, e as pessoas que não gostam de você ou até mesmo te detestam. A questão é que realmente essa pessoa merece ter todo esse amor ou ter todo esse ódio de você? O que eu quero dizer é que essa primeira imagem, que é aquilo que as pessoas acham de você, não te dá algo concreto de quem você é realmente, de quem eu sou realmente. A segunda imagem é aquilo que você acha que você é. No caso, é uma auto-reflexão no sentido de que eu penso de que eu sou alguma coisa de acordo com aquilo que a filosofia ou a sociedade no mundo de hoje coloca nas nossas escolas e nos nossos ensinos. Por exemplo, algumas pessoas elas se acham muito no sentido de narcisista, de pensar que as minhas ideias são melhores, eu sou melhor, o meu pensamento, a minha visão, a minha direção é melhor do que qualquer um. Isso é um extremo, é tudo que você acha que você é. Nós temos o extremo, né, do sentido contrário, que é quando a pessoa, na verdade, ela não gosta dela, a pessoa que tem baixa autoestima. Essa é a segunda imagem. A terceira imagem é aquilo que Deus sabe que você é. Eu não estou dizendo que Deus acha, estou falando que Deus sabe quem nós somos. E analisando essas três imagens, ao qual eu corri atrás de trazer para essa reflexão, eu vejo que Deus, sabendo quem nós somos, conhecendo o Wesley, que está aqui em cima deste púlpito, com este microfone, eu entendo que Deus conhece o que está dentro do meu coração, conhece meu íntimo. Deus me conhece mais do que meus pais, Deus me conhece mais do que minha esposa. Deus te conhece e ainda assim Ele te ama incondicionalmente. Você não ama, Ele ama de forma condicional. Eu amo porque você é meu filho, eu amo porque você me traz de volta para mim um carinho, um amor, um respeito, um abraço. Mas Deus não, Deus ama incondicionalmente, porque Ele entende que nós pecamos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que precisam desse amor e da graça. E por esse motivo, mesmo que as pessoas não amem a Deus, Deus ama essas pessoas, porque Ele ama de forma incondicional. Antes desse ponto de vista agora, eu queria trazer uma quarta imagem, ou melhor falando, uma quarta pessoa sobre quem eu sou, que é a imagem que Deus quer que você seja, ou seja, transformação, mudança. Deus quer transformar você. Deus quer que você seja a sua melhor versão nessa terra. Nós somos cristãos, nós somos aqueles que devemos imitar o caminho e as atitudes de Cristo. Por esse motivo, nós temos que ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E Deus quer que isso aconteça. Porém, é necessário que você conheça um pouco de quem você é. Porque se você não sabe quem você é, se você não entende isso,
você pode, infelizmente, eu digo isso infelizmente, você pode acabar se tornando a pior pessoa, a pior versão de você, tá? Então, Deus, Ele conhece você, Ele quer a melhor versão de você. Mas para que você venha permitir que Ele transforme a sua vida, transforme a maneira como você vai agir, como você vai se portar como realmente cristão, de caráter cristão, é necessário que você conheça quem é você. E para conhecer esse ser humano, nada melhor do que a palavra de Deus. Esse é o manual. É aqui que o Criador nos dá a resposta de quem nós somos, de quem é você, de quem sou eu. E por esse motivo, eu gostaria de trazer aos irmãos algumas situações da nossa vida que podem mostrar quem nós somos realmente. Situações que mostram o nosso verdadeiro eu, e se em alguma dessas situações nós temos alguma falha, erramos em algo, nós podemos refletir hoje e buscar mudança através de Deus, não é pela questão de força, mas você tem que querer, você tem que acreditar, você tem que ter fé de que Deus Ele pode te mudar, e você assim venha permitir. A primeira situação que eu gostaria de trazer aos irmãos é: quem nós somos de verdade aparece quando nos casamos. Não é novidade para os irmãos que eu já completei mais de um ano de casado. Tem muitos irmãos que têm muito mais anos do que eu. Mas uma coisa interessante é que quando nós estamos namorando, conhecendo uma pessoa, quando estamos apaixonados, às vezes essa paixão acaba cegando um pouco a nossa visão, a nossa razão, e algumas coisas, algumas atitudes do nosso cônjuge, quando nós estamos apaixonados, a gente não consegue perceber que na verdade irrita a gente, entende? Então só quando se casa, sem resolver esses problemas, essas pequenas bombas que poderiam ter sido desarmadas no namoro, acabam explodindo no seu casamento. Então, a partir daí aparece o seu verdadeiro eu, quem você é de verdade. E a questão é, no namoro, que é justamente o momento em que você deve conhecer quem é a pessoa que você quer viver o resto da sua vida, é ali naquele momento que você tem que conhecer quem é a pessoa de verdade. Entende? Então, casamento é um dos momentos no qual nós vemos quem nós somos de verdade. Segunda situação, quem nós somos de verdade aparece quando recebemos poder. Vamos colocar de forma contínua, por exemplo. Quando a pessoa ela recebe poder, a pessoa acaba, algumas dizem que mudando, mas na verdade ela só exterioriza o que está no interior dela. Em Provérbios 28, 3 diz o seguinte: o homem pobre que oprime os pobres e sobe é como tempestade que destrói uma plantação. Uma pessoa, quando Deus dá a oportunidade dela crescer, essa pessoa tem que ter maturidade. E a maturidade, querendo ou não, tem a ver com o seu lado espiritual. Eu já falei isso até no começo desse ano, quando o nosso pastor teve a oportunidade para estar falando aqui. Eu falei sobre nós buscarmos cada vez mais crescermos espiritualmente. O espiritual abrange todas as áreas. Todas as áreas. Se o seu espiritual, se você está em dia com Deus, nas suas orações, no seu jejum, na leitura e meditação da sua palavra, Deus ele vai poder, ele vai conseguir te guiar. A questão é que você tem que querer, você tem que buscar. O Espírito Santo está aí para poder estar adentrando em você, que é templo do Espírito Santo, para te dar direção. Mas é necessário que você venha primeiramente crescer espiritualmente, venha buscar esse crescimento. E o poder é algo que mostra quem você é de verdade. E às vezes nós temos alguns exemplos na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, social, ou quando nós temos um poder. E ali nesse momento você pode refletir como você age, como você se porta. Se a maneira como você age é realmente a maneira que Deus gostaria que você fosse. Se essa é a sua melhor versão. Se você está sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas. Terceiro, quem nós somos de verdade aparece quando ganhamos ou perdemos dinheiro. Jesus disse em Mateus 6, 24, que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas esse dinheiro, não vamos colocar de forma como se fosse apenas o papel ou a moeda, como nós conhecemos. O dinheiro aqui, analisando de forma exegética, seria trazido o termo mamon. Mamon, para quem não sabe, era o deus das riquezas do povo assírio. O dinheiro
mexe com as pessoas e acaba trazendo ou o melhor de você ou o pior de você da maneira como você sabe lidar. Quarto, quem nós somos de verdade aparece quando nos criticam ou falam duras verdades. A maior pessoa que nos conhece antes de casarmos é o nosso pai e a nossa mãe, que nos criaram, que estão juntamente conosco ali até o dia que nós venhamos assim nos casar. E não tem como esconder nada do pai e da mãe. Inclusive, dando até mesmo um exemplo pessoal, eu nunca esqueci da vez em que eu estava próximo de pedir a minha esposa em casamento. Nós estávamos ainda namorando. Meu pai e minha mãe, percebendo que o namoro estava realmente sério, que estava caminhando para o noivado, no casamento, fizeram uma reunião na casa de meus sogros, o Ricardo, o Melanie, ao qual ali nós nos sentamos, nós 6. E ali meus pais, eles puxaram uma ficha criminal da minha pessoa. Acabaram comigo ali. Mas foi importante. Eu, de certa forma, fiquei bravo naquele dia, eles sabem disso, mas refletindo, eu percebi que realmente eles não estavam ali, digamos, como alguns jovens falam, me destruindo. Não, na verdade eles estavam falando duras verdades, ao qual eu deveria refletir e mudar. Isso que acontece, quando a pessoa te critica, você tem que primeiro analisar se essa crítica não é verdade. Afinal de contas, tem uma frase. A frase é o seguinte: o pior não é falarem mal de você, mas sim se o que estão falando de você é verdade. Então isso mostra quem nós somos de verdade. Quinto, voltando à primeira frase, quem nós somos de verdade aparece quando recebemos um não. Existe um irmão que estava ajudando um conhecido e por várias vezes esse conhecido podia ajudar ele, e por 4 vezes esse irmão ele ajudou essa pessoa. Na quinta vez ele disse não. Aquela pessoa se transformou de uma forma, começou a xingar, começou a maldizer, não queria mais saber do irmão e se afastou por causa de um não. Um não revela quem você é. Um não revela quem eu sou. Eu poderia dar mais exemplos de situações que nos revelam quem nós somos de verdade, mas o principal de tudo isso é que eu quero que você reflita quem é você de verdade. Quem você é diante dessas situações e mais situações que tem na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, Ele sonhou com uma versão melhor de mim e de você nessa terra. E Ele quer que você seja um cristão de verdade, um canal de bênção na vida das pessoas, que você venha abençoar as outras pessoas através do seu testemunho, da sua vida, da maneira como você se porta neste mundo. Ele quer isso, Ele quer transformar a sua vida. Eu sinceramente não gostaria de ser igual a Judas. Judas, que foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, andou com Jesus, andou com o Filho de Deus, e mesmo assim não se permitiu mudar. Não se permitiu mudar. Não se converteu. Nós, irmãos, temos a oportunidade, já que agora nós conhecemos, nós entendemos, nós temos o que é necessário para conhecer mais de nós, para conhecer mais daquilo que Deus quer que nós conheçamos, daquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Deus quer que você seja a melhor versão sua. Para que isso aconteça, é necessário que você venha se permitir que Deus entre na sua vida, entre dentro de você, no seu caráter, venha mudar você. É importante salientar aos irmãos que haverá um dia e que haverá um julgamento. Nós estaremos ali frente a frente com o Pai, e ali Ele vai saber quem é de verdade. Seja essa oportunidade, em nome de Jesus, reflita. Peço que essa mensagem apenas fique no seu coração. Peço que você também pratique. Afinal de contas, Jesus Cristo, Ele nos deu 2 alicerces, mostrou na verdade 2 alicerces. Aquela pessoa que apenas ouve, infelizmente está construindo a sua casa na areia, mas aquela pessoa que ouve e pratica está construindo a sua casa na rocha. Por essa oportunidade, em Jesus, Deus abençoe.
oportunidade de estar aqui em cima do público falando. E aproveitando a oportunidade também, quero deixar uma palavra que se encontra em Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência. Que haveria de cear? Então, irmãos, eu venho falar sobre um testemunho sobre a minha conversão. Eu era do mundo, andava por caminhos errados. Sempre tinha alguém que falava da palavra de Deus para mim, e eu sempre ouvia, mas guardava no meu coração. Até que um dia eu aceitei Jesus e conheci verdadeiramente a palavra dele, o amor dele por mim, e ele nunca me abandonou. E eu estou na prova, irmãos, mas eu agradeço a Deus, porque através da prova eu aprendo muito, e agradeço esse Deus maravilhoso que a gente tem. E a gente só tem que honrar e agradecer tudo que Ele faz por nós. Igual a palavra fala. O que temerei? Não temerei nada. Nada, irmãos, nada. Porque o Senhor está comigo em todo momento, em todo instante, no meu amanhecer, para me dormir. Em tudo Ele é presente na minha vida. Então, basta a gente crer, adorar, exaltar o Senhor. E dia após dia, a gente verá o que Ele é capaz de fazer. E Ele faz por mim assim, irmão, sabe? Tem momentos que a gente olha para o céu e fala, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? E no momento certo, Deus entra com providência. Deus entra com providência na minha vida. Basta ter fé. Deus vai entrar em providência na vida de cada um de vocês. E eu só tenho que agradecer esse Deus maravilhoso que a gente tem. E agradeço a oportunidade. Nossa Maria, diga amém. Como é bom, meus amados irmãos, eu vi a irmã Aline trabalhando ali no banco, né? E ela era segurança. E nunca imaginei que ela estaria na igreja. Você vê isso, né? Mas Jesus nos surpreende, meu Deus, porque isso que é a salvação. Jesus pega pessoas que a gente nem imagina e traz para o seu retiro, traz para a sua casa, transformando o seu coração e fazendo com que ela venha servir o Senhor e venha testemunhar de Cristo Jesus. Uma das provas que as pessoas se converteram a Cristo é o desejo de querer comunicar isso a outros, aquilo que Jesus fez no seu coração. Meus queridos, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus esta noite,